Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós estamos começando a nossa 22ª aula do componente curricular de língua portuguesa. É isso mesmo. E hoje nós vamos tratar sobre o seguinte, sobre o texto narrativo e a questão deles serem um discurso direto e o discurso indireto, certo? Eles são divididos em dois tipos de discurso, o direto e o indireto, que a gente vai entender daqui a pouquinho. Acompanha comigo aí na tela a leitura e introdução do texto narrativo, ok? O texto narrativo se trata de uma história já acontecida, podendo ser verdadeira ou fruto da imaginação de um determinado autor, chamada de ficção. Precisa ter alguns elementos para compor sua constituição e ter sentido, como por exemplo, os personagens, um texto narrativo tem que ter personagens, lugar onde ocorrem os fatos, o tempo em que eles acontecem, o narrador, que é a pessoa que nos relata tudo, e a história propriamente dita, também denominada de enredo. Então é o seguinte, texto narrativo, ele pode ser a história de algo que aconteceu realmente ou uma história imaginada, né? Como as histórias criadas para se realizar os filmes, não é? As novelas. Então, geralmente, os filmes são histórias de ficção. O que significa isso? Que é uma história criada, inventada, imaginada, que quem escreveu aquela história ali foi usando a sua imaginação, né? Que a nossa imaginação, ela não tem limite, ela não acaba. Então, o cara vai escrevendo ali, usando a imaginação, criando personagens, escrevendo onde esses personagens estão, o local, não é? Que tempo aconteceu aquilo ali e vai desenrolando aquela história e de repente vira um grande enredo, ok? Então vamos lá. Vamos entender agora que os textos narrativos, eles são divididos em discursos direto e discursos indireto, tá certo? O que seria o discurso direto? Acompanha comigo aí na tela, ok? Discurso direto. No discurso direto, o narrador descreve as falas dos personagens da maneira que elas acontecem. Na linguagem escrita, quando se trata de reproduzirmos um diálogo, precisamos recorrer a alguns sinais de pontuação, de modo a deixar bem claro para o leitor as reais intenções das pessoas envolvidas na conversa. Isto é, quando exclamam, interrogam, interrompem um pensamento e depois o retoma, entre outros. Para que fique bem claro, analisaremos um exemplo. Então, gente, é o seguinte, o discurso direto, ele se utiliza muito a questão das pontuações, da fala dos personagens, entendeu? Então, no discurso direto, tem ali as falas dos personagens e se usa os pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Se o personagem vai fazer uma pergunta, tem ali a perguntinha dele escrita ali, no final o pontinho de interrogação, ou se ele exclama um sentimento, uma admiração, um susto, né? Tem lá no finalzinho da frase ali, da fala dele, o pontinho de exclamação. Então o discurso direto é isso, é ali as falas dos personagens, o diálogo entre os personagens com a escrita das suas falas e todas usando as pontuações devidas. Vamos ver um exemplo aí, ó. Tem o seguinte aí na tela. A professora chegou e disse aos alunos. Pode ver aí que depois de alunos já tem 2 pontinhos. Aí a primeira pergunta.
Olha lá, ó, tem já o uso do travessão, que numa próxima aula a gente vai falar sobre o uso do travessão, ok? Aí tem lá a pergunta, ela perguntando para os alunos: vocês trouxeram a pesquisa que eu havia solicitado? Olha lá no final, pontinho de interrogação, né? Então a fala dela aí, ó, da primeira personagem da história. Vocês trouxeram a pesquisa que eu havia solicitado? Aí no final, ponto de interrogação. Aí vem a fala do narrador. Todos responderam, 2 pontos. Aí vem a fala dos alunos. Trouxemos, professora, ponto final, né? E sempre que o personagem fala, tem o tracinho no início que se chama travessão. E aí o narrador diz, então ela disse. Aí vem a fala da professora, que é a personagem da história. Parabéns pela responsabilidade, pois agora poderemos começar o trabalho. Então isso aí é o exemplo de um discurso direto, onde tem o diálogo dos personagens escrito aí direitinho, a parte de cada um, a fala de cada um e o uso das pontuações devidas, ok? Vamos agora entender sobre discurso indireto, tá? A gente falou agora sobre direto. Vamos para o indireto. Acompanha comigo aí na tela. O discurso indireto, que, como o próprio nome indica, transcreve as falas de forma indireta. Dessa forma, é o narrador quem as descreve, sem nada alterar o sentido da mensagem. Para conferirmos mais de perto, aproveitaremos o mesmo exemplo citado anteriormente. Portanto, transcrevendo-o para a forma indireta, obteríamos assim. Então, nós vamos usar aquele mesmo exemplo, aquele mesmo diálogo que teve lá da professora e dos alunos, onde ela pergunta sobre o trabalho, a gente vai transcrever ele agora na forma de um discurso indireto. Então vocês vão ver a diferença, como que fica. Aí vocês acompanhem aí, olha só. Quando chegou, vírgula, a professora perguntou aos alunos se haviam trazido a pesquisa solicitada, ponto. Eles responderam que sim, vírgula. Ela então os parabenizou pela responsabilidade, vírgula, dizendo que já poderiam começar o trabalho, ponto final. Viram a diferença? Que no discurso indireto não foi dividida aquelas etapas ali da fala de cada personagem, que nesse discurso indireto o próprio narrador já falou tudo, já explicou tudo o que aconteceu, já contou que a professora chegou, já disse o que ela perguntou, o próprio narrador já disse o que os alunos responderam e o que ela falou no final e acabou. Então esse é um discurso indireto, onde não tem a divisão das falas dos personagens, onde você não vai ter aquele momento ali de entrosamento, de diálogo entre um personagem e outro, onde só o narrador conta tudo o que aconteceu, até mesmo a conversa entre os personagens, ok? Então, resumindo, para a gente resumir essa aula de hoje sobre discurso direto e indireto, nós entendemos que no discurso direto as pessoas conversam entre si, os personagens conversam entre si. Já no discurso indireto é necessário um narrador para contar todos os fatos ocorridos. Por isso, no texto narrativo, é necessário o uso do travessão para mostrar a fala das personagens. Isso no caso do discurso direto, né? É simples. Para vocês identificarem em casa, a diferença do direto e indireto é isso. Discurso direto vai ter ali a fala dos personagens uns com os outros e o uso do travessão. Já no discurso indireto, somente o narrador da história conta tudo o que aconteceu, todos os fatos, todas as respostas dos personagens de uma vez só. Então, é bem fácil de entender a diferença de discurso direto
e de discurso indireto, ok? Então, só para reforçar você aí em casa, certo? Nós hoje aprendemos sobre a diferença do discurso direto e indireto. Tá com dúvida ainda? Então tenta acessar lá no YouTube mais explicações sobre discurso direto, sobre discurso indireto. De repente, até mesmo naquele livro que você recebeu na sua escola de língua portuguesa, porque as escolas são muitas e nem todas recebem os mesmos livros das mesmas editoras, né? São livros de editoras diferentes. Então, de repente, o livro que você tem em casa deve estar falando algo sobre discurso direto e indireto, sobre texto informativo ou não, né? Pega o seu livro de língua portuguesa, lá ele tem vários textos, e começa a fazer aquela leitura daqueles textos, né? Já que a gente não está mais vindo e indo à escola, né? Para estar ali acessando os livros que ficaram aí guardados desde março, pega ali os livros, o livro de língua portuguesa, que tem vários textos, e começa a fazer a leitura e vendo quais deles tem o discurso direto, ou seja, que tem a fala dos personagens uns com os outros, ou qual texto tem o discurso indireto, aonde só o narrador mesmo conta tudo o que aconteceu ali, certo? Essa nossa aula de hoje não tem atividade para a gente responder aqui, tentar fazer a resposta. É mais uma introdução desse objeto de conhecimento, ok? Então, não se esqueçam de acompanhar as nossas aulas no canal 5.2. Se você perdeu o cronograma da aula, o horário lá que passou aquela sua aula, vá até a plataforma Palmas Homeschool e acesse a aula. Não tente responder as atividades antes de assistir às aulas, que nós professores estamos aqui gravando. É importante a questão da aula. Você, quando ia para a escola, você não ia direto para uma sala de aula e já abrir o livro e responder o que tinha que responder ali, não é? Primeiro o professor chega em sala, vai te passar todo o assunto a ser abordado, para depois você tentar responder. É a mesma coisa, só que agora a gente está fazendo à distância, o professor aqui e você aí em casa junto com a sua família, ok? Então nós vamos encerrar essa nossa aula e já vou adiantando para vocês que as nossas próximas aulas serão sobre o uso justamente do travessão, tá certo? A gente vai aprender como usar o travessão, em que momento, né? Principalmente nas falas dos personagens. Eu me despeço de vocês e até a nossa próxima aula.